O X da questão é o tema do 9º dia de Um Mês para Viver. Thomas Kempis diz o seguinte: é vaidade desejar viver muito e descuidar-se de viver bem. No final das contas, os relacionamentos são tudo o que realmente importa. Não importa quanto dinheiro temos, onde vivemos ou o tamanho de nossa linda coleção de brinquedos. Nada disso nos conforta, consola, chora conosco ou nos ama. O investimento que fazemos nas pessoas com quem nos importamos é o único legado que pode perdurar além da vida aqui na Terra. Ao mudarmos para a nossa segunda sessão e nos concentrarmos em amar completamente, vamos examinar o impacto do estilo de vida de um mês para viver sobre nosso relacionamento com Deus e com os outros. Deus nos planejou para termos um relacionamento vertical com Ele e horizontal com as pessoas ao nosso redor. Ainda que tenhamos um profundo desejo de comunhão com a família, com os amigos e com outros grupos, todo mundo enfrenta problemas ao se relacionar com os outros. Expectativas, decepções, traições, mágoas, mentiras, mal-entendidos. Há muitos obstáculos para amarmos as pessoas e sermos amados por elas. Mesmo assim, fomos criados para os relacionamentos e se tivéssemos apenas um mês para viver, ficaríamos muito preocupados com eles. Se você já perdeu um ente querido, sabe como é importante resolver qualquer problema pendente com alguém. Pode ser simples como expressar quanto vocês se amam, ou complicado como discutir o impacto de uma vida de erros e pedir perdão. Seja como for, a solução passa a ser prioridade. Então, se necessário, são feitas mudanças na agenda, viagens longas e conversas sobre o que está no fundo do coração. Se seu tempo estivesse acabando, você certamente gostaria de estar mais próximo das pessoas que mais valoriza. Gostaria de passar momentos com elas, dizer-lhes tudo o que quisesse para permitir que conhecessem seu verdadeiro eu. Desejaria deixar-lhes lembranças, palavras e um investimento pessoal que permaneceria depois de sua partida. Hoje, porém, vivemos tão ocupados que manter relacionamentos íntimos, mesmo com o cônjuge e familiares próximos, é desafiador. Trabalhamos longas horas para atender às necessidades das pessoas que amamos, para lhes dar o conforto e os benefícios que talvez nós mesmos não tenhamos tido. Contudo, deixamos de passar um tempo de qualidade com elas. Podemos dar-lhes presentes caros e férias maravilhosas, mas temos dificuldade para dedicar-lhes nosso tempo e nossa atenção exclusiva. Então, por que não vivemos como se os relacionamentos fossem o mais importante? Por que esperamos as pessoas morrerem para lhes enviar flores? Ironicamente, a maioria das pessoas valoriza muito os relacionamentos, mas não investe neles plenamente. No ritmo alucinado de nossa vida atribulada de compromissos, muitos de nós tendem a não valorizar a companhia dos outros. O cônjuge torna-se simplesmente mais um parceiro, um colega de quarto que nos ajuda com as finanças. Os filhos se transformam em pessoas que atrapalham nossa agenda quando precisam que os levemos à escola, ao clube ou ao shopping center. As reuniões de família tornam-se obrigações sociais, como a festa de Natal da empresa. Se tivéssemos apenas um mês para viver, logo perceberíamos quanto precisamos das outras pessoas, assim como elas precisam de nós. Então, a primeira questão para nós refletirmos é a seguinte: se tivesse apenas um mês para viver, com quem você gostaria de passar esse tempo? A quem você teria que pedir perdão? Quem precisa ter certeza de seu amor? O que impede de fazer isso tudo agora? Mais uma vez, você pode pausar esse áudio, refletir sobre essas perguntas, tomar nota, se possível for, e na sequência você pode continuar ouvindo essa mensagem. Se ainda temos uma vida inteira pela frente, é tentador deixarmos de dar valor às pessoas. Queremos proteger nosso coração das complicações envolvidas nos relacionamentos e desejamos afastar-nos daquilo que acontece sob a superfície. Nós nos tornamos fortes e independentes e não confiamos em ninguém a não ser em nós mesmos. Não importa quanto conseguimos isolar-nos e proteger-nos dos outros,
pois essa atitude vai contra a nossa natureza básica. Certamente algumas pessoas são extrovertidas e outras introvertidas, mas todos nós fomos planejados como seres relacionais, criaturas sociais que desejam participar de alguma coisa. Foi assim que Deus nos criou, à sua imagem. Duas verdades fundamentais sobre a existência humana podem ser encontradas no Antigo Testamento. Na história da criação do homem e da mulher, aprendemos que precisamos mais do que apenas nós mesmos. E parece que muito mais do que apenas nosso relacionamento com Deus. Gênesis 2, versículo 18 nos diz que o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Desse modo, Deus providenciou Eva para se juntar a Adão no jardim. Você conhece o resto da história: o fruto proibido, a sedução da serpente, a expulsão do jardim. E também o mais surpreendente de tudo, Adão e Eva estavam juntos nisso. Ainda em Gênesis 3:6 nos diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eles foram parceiros neste crime e, ao optar por desobedecer a Deus, abriram a porta para o pecado e nunca mais foram os mesmos. Eles se tornaram pais da condição humana, a natureza egoísta que todos nós herdamos. Como Adão e Eva, queremos ser como Deus e seguir nosso próprio caminho. O ponto de transição que eles vivenciaram no jardim plantou as sementes da discórdia e desde então os relacionamentos nunca mais foram os mesmos. Mais uma vez, outro ponto para reflexão é o seguinte: quem foi a pessoa que mais te desapontou na vida? Como você lidou com isso? Cultivou culpa, distância, negação, perdão? Reagiu de alguma outra forma? De que modo a dor e a decepção afetaram seus outros relacionamentos? Bom, fomos planejados para ter intimidade social e emocional com aqueles que estão ao nosso redor, mas nossos desejos estão contaminados pela inclinação egoísta de querer ser o centro de tudo. Basicamente, essas duas forças permanecem em conflito por toda a vida. Queremos amar as pessoas, ser conhecidos, considerados e amados em retribuição. Mas as pessoas nos decepcionam, nos ferem e, na maioria das vezes, não reagem de maneira que esperamos. Assim, decidimos viver na defensiva, dizendo a nós mesmos que não precisamos de fato das pessoas, muito embora nosso coração diga o contrário. Madre Teresa de Calcutá disse que a solidão é a pior das pobrezas, e ela estava certa. Sem amor, estamos emocionalmente falidos. O amor não pode ser comprado, mas tem um preço alto, chamado sacrifício. Amar sempre significa arriscar-se a sentir dor. Até mesmo no melhor dos relacionamentos existe algum senso de perda potencial que nos assombra. Talvez a simples possibilidade de que a outra pessoa venha a morrer um dia, deixando-nos sozinhos. Amamos alguém, casamos e então descobrimos como um relacionamento tão íntimo pode ser doloroso. Muitos já sentiram a terrível dor de perder os pais. Os filhos em quem você investiu sua vida crescem e por fim vão embora. Nossos amigos mais próximos trocam de emprego e se mudam para um estado distante. Não deixamos de amar nenhuma dessas pessoas, mas sentimos dor porque não podemos mais estar com elas da maneira como gostaríamos. A dor é, assim, parte inerente de qualquer relacionamento significativo. Para amar outras pessoas, suportar as dores do coração e compartilhar vidas, é preciso um amor maior que o nosso. Precisamos sentir a plenitude do amor de Deus para que possamos morrer para nossos desejos egoístas e nos entregar livremente aos outros. Temos de olhar primeiro para Deus. Ainda que tenhamos sido feitos para precisar dos outros, as pessoas jamais satisfarão nosso desejo de sermos amados como Deus nos ama. Ele demonstrou seu amor de uma maneira que mudou para sempre a história e continua a mudar um número incalculável de vidas. O maior sacrifício de amor da história foi a morte de Cristo sobre a cruz. Deus permitiu que o seu único filho se tornasse mortal. A palavra se fez carne
e então suportasse a mais terrível, dolorosa e humilhante morte possível. A crucificação, o amor de Deus por nós, é de fato incompreensível. Nosso amor tem limites, mas o amor de Deus não. É completamente incondicional, sem nenhuma restrição. O sacrifício de Deus me faz lembrar a história de um homem que operava uma ponte levadiça sobre uma baía, numa pequena cidade litorânea. Todo dia ele caminhava até a cabine ao lado da ponte, onde controlava uma alavanca. Ao puxá-la, a ponte com seus trilhos se erguia e enormes navios passavam pelo vão. Então, ao empurrar a alavanca para baixo, a ponte levadiça baixava, ligando novamente os trilhos para que o trem pudesse passar sobre ela em segurança. Quase todos os dias, seu filho pequeno ia trabalhar com ele. O menino adorava ver o pai levantar e baixar a ponte. Certo dia, quando eles estavam juntos, o pai recebeu um aviso via rádio informando que um trem não programado estava a caminho e que ele precisava baixar a ponte. Ele olhou pela janela enquanto segurava a alavanca e viu seu filho pequeno lá fora, brincando nas enormes engrenagens da ponte levadiça perto da praia. Ele gritou, mas seu filho não pôde ouvi-lo por causa de toda a emoção e do barulho da água. O homem saiu correndo da cabine de controle na direção do filho para tentar pegá-lo e puxá-lo para um lugar seguro, mas então se deu conta da terrível situação. Se não empurrasse a alavanca naquele exato momento, o trem cairia na água e centenas de passageiros morreriam. Se baixasse a ponte, porém, seu filho seria morto. No último segundo, ele tomou a difícil decisão. Correu de volta para a cabine de controle e empurrou a alavanca, caindo de joelhos em agonia enquanto seu filho pequeno era esmagado até a morte. Com lágrimas escorrendo pela face, o homem olhou para fora e viu o trem seguindo em segurança pela ponte. Ele pôde ver pela janela de um dos vagões restaurante que as pessoas estavam comendo, bebendo e rindo, ignorando totalmente o grande sacrifício que ele fizera simplesmente para que pudessem viver. A maioria de nós não tem a mínima consciência do grande sacrifício que Deus fez. Ele deu seu único filho, que veio a esta terra e morreu por nós para nos perdoar a culpa do passado, dar-nos um propósito para o presente e um futuro que inclui o céu. Ao pensar no que significa entregar-se de modo sacrificial àqueles que estão ao seu redor, talvez você devesse primeiro pensar em quanto Deus se sacrificou por você. Minha oração por quem está ouvindo essas palavras neste momento é a mesma que Paulo expressou em sua carta à igreja de Éfeso, lá em Éfeso, capítulo 3, versículos 17 a 19, que diz: Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Seu problema não é que você não ama suficientemente a Deus, é que você não entende quanto Ele ama você. Se entendesse apenas um pouco quanto Deus te ama, você lhe entregaria todas as áreas da sua vida. Deus teria dado seu único filho e mandado que ele viesse a este mundo para morrer na cruz, mesmo que você fosse a única pessoa da terra. Se você fosse o único passageiro naquele trem, ele ainda assim baixaria a ponte, à custa de seu único filho, para transpor o abismo que existe entre você e ele. O amor de Deus por você é grande assim. Tendo o amor de Deus como base, você pode descobrir um novo poder na maneira de se relacionar com os outros. É possível ser livre para ser você mesmo, sem buscar nas pessoas validação, aprovação ou permissão. Ao mesmo tempo, você vai aliviar os outros da pressão de serem mais significativos para você do que é humanamente possível. Se você for capaz de pôr fim ao excesso de compromisso e de prioridades invertidas, aceitando o fato de que o tempo que lhe resta na terra é limitado, poderá ter mais intimidade na vida como nunca experimentou. Vamos aos 3 desafios de hoje, e o primeiro deles é:
Faça uma lista das pessoas que você gostaria de ver e com quem gostaria de compartilhar, se soubesse que só lhe restaria um mês de vida. Quais passos específicos seriam necessários para entrar em contato com essas pessoas e compartilhar seus sentimentos? Pode ser algo tão simples como marcar um encontro com um cônjuge ou planejar uma reunião, um café com um amigo próximo. Segundo desafio: pense numa pessoa a quem você magoou com palavras, atos ou indiferença. Escreva uma carta pedindo-lhe perdão, explicando tudo o que gostaria de dizer a ela antes que seja tarde demais. Guarde a carta por alguns dias, depois releia e decida se deve enviá-la ou não. Terceiro desafio: analise sua agenda pelos próximos 2 ou 3 dias. Ainda que esteja muito ocupado, ache um tempo para surpreender alguém a quem você ama. Leve um amigo a um restaurante favorito. Pegue as crianças na escola e vá a um parque. Apanhe seu cônjuge no trabalho e leve-o para um café. Encontre uma maneira de acrescentar conexões de qualidade a seu cotidiano. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta para o nosso 10º dia de um mês para viver.